Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor tem nos dado, mais uma oportunidade, Senhor, de refletir na tua palavra e de sermos transformados de dentro para fora, dados e que cada dia o Senhor venha nos conduzir com passos firmes na caminhada e no caminho que é o Senhor. Que em cada dia o Senhor mostre, Senhor, tudo aquilo que precisamos entender e que em cada dia o Senhor nos mostra aquilo que precisamos ser transformados. Conduza-nos, Senhor, com conhecimento para a eternidade e que de tempos em tempos o Senhor nos conduza a esse nível de entendimento para que possamos crescer à estatura do varão perfeito que é Cristo. Oramos, Senhor, pelos teus filhos hoje. Se há enfermos, que eles sejam curados. Se há, Senhor, problemas estabelecidos, que em Ti as soluções venham a aparecer. Se os Teus filhos estão aflitos, nós pedimos o Espírito, Senhor, do Senhor, que nos traz paz e segurança. Se estão debaixo de ataque, Senhor, de Satanás, nós clamamos como o Senhor nos pediu. Livra-nos, Senhor, das provas severas. Nos dê escape e que o Senhor nos guarde e nos blinde contra todos os ataques malignos de Satanás. Que o Senhor dê hoje aquilo que precisamos hoje e todas as provisões sejam liberadas aquilo que precisamos. Cubra-nos, envolva-nos com o teu manto de glória, porque cremos que somente dentro de ti, Senhor, temos vida e segurança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lá. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes 9, nós temos 18 versículos. E nós temos como que três porções, né, escritas. Então, a primeira, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Vou ler na Bíblia normal. Diz assim: Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo isso lhe estará oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como aos que temem o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens estão cheios de maldade. Nele há de vários enquanto vive. Depois rumo à morte, aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram.
Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias de tua vida, viva fugaz, o quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te fadigas debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme a tua força, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos pegar a Bíblia a Mensagem? Ele diz assim: depois de refletir tudo isso e ponderar longamente, cheguei à seguinte conclusão: os bons e os sábios, e tudo o que fazem estão nas mãos de Deus. Mas se no dia a dia terão que lidar com o amor ou com o ódio, eles não sabem dizer. Tudo pode acontecer. Há o mesmo destino para todos, justos e injustos, bons e maus, feios e bonitos, gente de fé e descrente. É revoltante e nada pode ser pior que isto nesse mundo, que todos têm o mesmo destino. Por isso, tanta gente se entrega ao mal. Por isso, tem tanta gente que enlouquece por toda parte. A vida conduz à morte. Essa é a verdade. Há mais uma coisa que descobri. Quem foi escolhido para a vida tem esperança, pois, como dizem, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Os vivos, pelo menos, sabem alguma coisa, mesmo que saibam apenas que vão morrer. Mas os mortos nada sabem, nada aprendem coisa alguma. Eles já se foram e ninguém se lembra deles. Seus amores, seus conflitos e até os seus sonhos há muito não existe. Não há sinal deles nos negócios da terra. Diante disso, aproveite a vida, coma do bom e do melhor. Do bom é bom, né? Coma do bom e do melhor. Aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer nos seus prazeres. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores e nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama, todos os dias da sua vida, sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. É tudo o que se pode manter vivo. Perdão, é tudo que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. É a sua única chance, pois junto com os mortos para onde você vai, com certeza, não há nada a fazer, nem haverá o que pensar. Então, essa primeira porção do, do, de Provérbios 9, mais uma vez, ele começa a definir o sentido da vida, mas o que me chama atenção aqui é o fato dele posicionar em algumas questões. Primeiro, eu não vou colocar na ordem que ele coloca, mas ele diz o seguinte:
tudo que você for colocado a fazer, faça de uma maneira bem feita. Tudo que te derem a fazer, faça de uma maneira bem feita. Tudo que solicitarem para que você faça, faça de uma maneira bem feita. Isso daqui a gente pode colocar como Jesus coloca nos ensinos que ele deu, que ele diz se alguém te pede para caminhar uma milha, caminhe duas. Se alguém tentar pegar a, a, a tua capa, dê a túnica. Se alguém bater em uma face, dê a outra. Porque o que nos faz não fazer bem feito algo é quando nós não temos a disposição de continuação. E quando nós não entendemos essa questão de continuação. Então, ou por estarmos feridos, ou por estarmos chateados, ou por estarmos desanimados, ou por estarmos sem força, mas toda essa drenagem de força, ou alguma de fato, alguma coisa assim, é porque nós vamos carregando pesos e pesos um dia após o outro. Mais uma vez eu pontuo isso que Salomão está dizendo. Olha, a vida é sem sentido. Na cabeça dele a vida é sem sentido. Por que a vida é sem sentido? Porque todos vão para o mesmo lugar e todos vão para as mansões dos mortos. E não importa o que você faça, não importa o quanto você foi bom ou ruim, mal ou bom, e aí até na versão ele coloca, por isso que as pessoas se entregam à maldade, porque no fim todos vão para o mesmo lugar, entendendo num ponto que ele viveu antes da graça e, de fato, tanto os bons quanto os ruins ia para o Seol, ou para o lugar dos mortos. Então, todos foram para o mesmo lugar. Na época, né, ou seja, no tempo de Salomão, sim, havia um sentido de que todos vão para o mesmo lugar. Para nós, agora, depois de Cristo, nós entendemos de céu e inferno, lugar de sofrimento, lugar de paz. Então, temos essa característica. Mas aonde ele vai pontuando que podemos tirar para nós é que o que nos compete, mais uma vez, nós colocamos, o que nos compete é o hoje. Então, muitas vezes nós estamos tão preocupados com o amanhã ou com ontem que não fazemos bem feito hoje que nos compete, e isso determina com grande escala o meu amanhã. Exemplos que eu posso dar no sentido bíblico é a vida de José. José, ele viveu cada dia o seu hoje, ele viveu cada dia intenso e ele viveu cada dia com a responsabilidade de fazer bem feito o que veio à mão dele, mesmo sendo em um ambiente hostil e que ele não almejava, mesmo sendo um dia que ele não tinha planejado. Como eu digo um dia que ele não tinha planejado? Imagina, você acorda pela manhã sendo o filhinho do papai, sendo um garoto, né, tendo sua casa, tendo o seu dia a dia, e num dia normal de trabalho, de pastoreio, simplesmente há uma conspiração contra você e algo acontece na tua vida que muda o teu destino completamente, que muda a tua vida por completo, mas a opção de José é exatamente a opção que Salomão propõe. Viva cada dia de um modo intenso, fazendo o que precisa ser feito naquele dia de um modo minucioso ou de um modo pleno. Não se esquive, não se entregue a, as dores, não se entregue às angústias, não faça mal feito, não faça de qualquer jeito, faça de um modo bem feito, mesmo que você não esperasse estar vivendo o que está vivendo. E por isso ele coloca, há um termo que ele coloca aqui, no verso 1, ele diz assim: deveras me apliquei a todas essas coisas claramente e entender isso, que o justo e os sábios e os seus feitos estão na mão de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à espera,
o homem não sabe. Na Bíblia, a mensagem diz: depois de refletir tudo isso e ponderar longamente, cheguei à seguinte conclusão: os bons e os sábios e tudo o que fazem estão nas mãos de Deus. Mas se no dia a dia terão de lidar com amor ou com ódio, isso a gente não sabe dizer. Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas que mais nos frustra é ficar imaginando por que isso está acontecendo com a gente. Entendeu? Ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Ah, mas por que eu estou passando por isso? Ah, mas por que Deus está permitindo isso? Né, eu tenho tentado fazer as coisas tão bem feitas, eu tenho tentado fazer as coisas tão assim, eu tenho tentado ser assim, e por que isso está acontecendo comigo? Isso não compete a você. Irmão, só viva intensamente cada dia, e volto para o exemplo de José. Imagine se ele parasse lá e falar, ah, mas por que os meus irmãos tentaram me matar? Ah, por que eu fui vendido? Por que Deus permitiu isso? Lá na frente, como a gente citou em capítulos anteriores, lá na frente, se você entendeu e fez bem feito o que deveria fazer em cada tempo, por isso Salomão coloca aquele termo: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, há tempo para todos os propósitos e desígnios. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de odiar, tempo disso, tempo daquilo. Ou seja, há tempos, porque se você, no tempo de fazer uma coisa, você não conseguiu fazer, ou seja, em um tempo determinado da tua vida, você não foi bem sucedido, isso pode fazer com que você seja totalmente ineficiente e o teu futuro seja comprometido. Então, a sabedoria está em fazer as coisas certas no tempo certo. E as armas de Satanás é fazer com que você não entenda o tempo que você está vivendo e passe a não viver o tempo, fazendo as escolhas erradas. Porque cada escolha errada do hoje determina o meu amanhã. E é isso, a única arma de Satanás para você é essa. A única perseguição de Satanás e o único poder que Satanás tem é te tirar dos tempos determinados. Só. Mas como ele te tira dos tempos determinados? Fazendo com que você não é, é, não não execute e não tome as decisões certas no tempo de hoje. Isso é o que nós estamos falando há exatamente 9 dias, né? Tudo o tempo determinado e as decisões corretas no dia de hoje. E Salomão, ele expressa no capítulo 9 de uma forma para mim tão legal. Gente, olha, todos vão para o mesmo lugar e todos terão o mesmo destino. Seja os bons e os ruins. E se nós vamos ter que amanhã lidar com ódio ou com amor, a gente não sabe. Cara, isso aqui para mim é fascinante, né? Louco. Porque realmente, irmão, imagine, eu só estou fazendo, eu só estou fazendo coisa boa. Vamos lá. Eu só tô querendo o bem das pessoas. Eu estou trabalhando, estou servindo o Senhor, estou jejuando, estou orando, estou me santificando. Faço renúncia de trás para frente, de frente para trás. E faço isso e faço aquilo. Sou fiel. Agora, se amanhã eu vou lidar com algo bom ou ruim, se amanhã eu vou ter que topar com alguém que quer o meu bem ou o meu mal, se amanhã eu vou ter que topar com um empecilho na minha vida, se amanhã eu vou ter que topar com um presente, se amanhã eu vou ter que topar com uma boa notícia, mas se amanhã eu tiver que topar com uma má notícia, eu não sei. Eu não sei o meu dia de amanhã. Eu não sei se eu vou ter que lidar com uma expressão de ódio ao meu respeito ou de amor ao meu respeito, de uma porta aberta ou de uma porta fechada, de um de um é bom, né? Com uma com uma oportunidade boa ou com uma oportunidade ruim, com um tempo de gratidão ou com um tempo de hostilidade. Eu não sei o que eu vou ter que lidar com o dia de amanhã. Por isso ele diz: o que você tem que fazer? Você tem que pegar o hoje. E nesse tema ele coma uma boa comida, beba um bom vinho, né? É a expressão dele. Na nossa expressão, eu poderia dizer, irmão,
coma o que você tem na tua mesa, faz aí, né, um tempo de, de satisfazer. Não coma muito para não engordar bastante, mas coma, né? Se alegre, não fique angustiado a ponto de perder a fome. Tome um bom suco de uva, né? Faz um suco aí natural, tira a tua açúcar e vá manter a tua saúde. Viva com a mulher que o Senhor te deu, no caso, né? Ele está falando para homens, então para mulher, irmão, pega esse marido que o Senhor te deu também, viva bem, dá um trato nele, né? Dá um trato nela. Vai lá, meu irmão, se alegra os dois juntos. Para que ficar com esse negócio de greve daqui, raiva dali, e não me toque hoje aqui? Não, viva bem, porque amanhã você não sabe se você vai ter que lidar com uma coisa boa, uma coisa ruim. Né? Um bolinho de chocolate é bom também. Né? Ou seja, irmão, faça, é, faça algo, se alegre, porque a única coisa que está na tua mão hoje é o teu hoje. É exatamente. Desfrute. Mas e se amanhã só tiver boas notícias, irmão? Se desfrute mais amanhã. E se amanhã tiver uma má notícia para você? Deus deixou de ser Deus? Só uma coisa aconteceu. Você perdeu a oportunidade ontem, que você estava bem melhor. Né? E aí, se chegou o tempo de guerra na tua vida, é porque Deus não te ama? Não. É porque Deus está com raiva de você? Tão pouco. Porque Deus fez todas as coisas perfeitas. Mas esquecemos que estamos vivendo num mundo imperfeito, onde existe muitas pessoas imperfeitas que, infelizmente, deixam-se ser levados pelas suas imperfeições. Então, estamos vivendo no meio disso e não podemos, de hipótese nenhuma, paralisar isso na nossa vida. Mas uma coisa é, como diz ah, o próprio apóstolo, todas as coisas, no final, vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. É como a gente sempre brinca, né? Não se preocupe que no final sempre dá certo, menos às vezes, né? Então, irmãos, é o final das coisas, voltando para a vida de José, ele olhar para tudo aquilo e dizer: eu sei por que tudo isso aconteceu. Não se preocupe, meus irmãos. Na verdade, foi Deus que me mandou na frente de vocês. Agora, vamos lá, irmãos. Quanto tempo passou para ele estar lá no palácio de bom e do melhor? Quanto tempo passou para que ele vivesse essa vida e falasse assim: ah, não, é Deus que me trouxe aqui? Você entendeu? Será que a gente está pronto para isso? Se você chegar lá na frente, o pior é que quando chegar lá na frente, você fala: rapaz, era Deus que tinha me mandado aqui e eu fiz tudo errado. Né? Você entendeu? Para mim, o pior é você olhar para trás e dizer: cara, era Deus que estava me conduzindo para esse negócio e eu não percebi, e pronto, estraguei tudo. Né? Imagine se José não chega lá. Olha só, imagine se José não chega lá no Egito e consegue dar o bom conselho para o rei. Todo mundo está sem comida. Morreu todo mundo. Pronto. Não fez o que era certo. Né? Então, o Senhor muitas vezes vai nos conduzindo, mas nós não sabemos. Não sabemos que se somos um Daniel, vamos lá, não sabemos se somos um Daniel, é um tempo do exílio, e se estamos no palácio. Não sabemos se somos um Jeremias, não sabemos se somos um outro tipo de profeta. É como a gente vê nos escritos, né? No tempo do exílio, então teve um profeta que foi para a Babilônia, teve um profeta que ficou no palácio, e teve um profeta que ficou em Jerusalém, com os necessitados, os doentes. Então, não sabemos. Não sabemos se no tempo da provação eu vou ser o que vai estar no palácio. Eu não sei se no tempo da provação eu vou ser o que vou estar lá com os necessitados.
Então, veja só, se eu fiquei com os necessitados, com os desolados, se a minha parte ficou em cuidar dessa situação, eu também vou passar um tipo de aflição, não sei. Mas isso me faz menos ungido? Não, de jeito nenhum. E se eu for ter que ser aquele que foi lá para a Babilônia para ralar junto? Não sei. Então, o fato é que o que vai ser amanhã, se vai vir algo bom ou ruim, se eu vou ter que lidar com amor ou com ódio, eu não sei. E o que eu sei? Eu sei que hoje eu tenho saúde, comida na mesa, família perto de mim e a oportunidade de desfrutar disso. Porque no céu não tem casamento, no céu não tem esse tipo de prazer, no céu não tem esse tipo de situação. Essa foi a situação que o Senhor nos deu hoje. Então, para que viver brigado? Para que você ficar angustiado dentro da tua casa? Se hoje você pode fazer algo legal, se hoje você pode preparar uma boa comida para dentro da tua casa. Ah, mas não tem muita coisa gostosa, apóstolo. Não tem problema, meu irmão. Faz o arroz com feijão bem feito. Sirva de um modo bem legal. Senta junto com a família, uma pipoca, né? Bota aí uma pipoca com qualquer coisa, né? Senta junto. Faz um cafuné na cabeça dessa pessoa. Faz um negócio legal. E amanhã? Não sei. Se o Senhor nos der condição, fazemos tudo de novo. E se amanhã não tivermos condição para fazer isso? Pelo menos não perdemos o nosso tempo. Porque a gente sabe qual que é o problema? Porque a gente está sempre esperando dias melhores. Esse é o nosso problema. A gente sempre está falando, amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar, mas vai melhorar em que proporção? Vai melhorar em que perspectiva? Vai melhorar em que ideia? Porque para nós a melhora pode ser um idealismo. Às vezes já estamos bem melhor. Veja se você não está bem melhor do que ontem. Se você parar para pensar, você está bem melhor do que há 10 anos atrás, mas ainda você está na expectativa de melhoras. Melhoras do quê? De um idealismo, de um sonho que muitas vezes é só um idealismo. E você não está conseguindo entender que você já melhorou, as coisas já estão bem melhor, as coisas já estão bem mais, está proporcionalmente bem mais além daquilo do que você já viveu. Mas é porque nós não estamos conseguindo entender o dia de amanhã. Então, o ponto que ele diz e que ele entra nessa porção é exatamente isso. Veja, a gente não sabe o que nós vamos lidar, porque o dia que morrer, volto a dizer, no tempo dele, ele está dizendo no tempo, né, onde a graça ainda não atuava, onde o Espírito ainda não estava vivo, onde Cristo ainda não veio resgatar das mansões dos mortos, ele diz, nesse lugar, tanto bom quanto ruim, vai estar no mesmo lugar, vai estar na mesma característica, vai estar ali. Acabou tudo. Ali está todo mundo dormindo. Ali não tem projetos, ali não tem sonhos, ali não tem ideias, ali não tem. Acabou. Então, o projeto, as coisas, o sentido da vida está nos vivos, não nos mortos. Entendeu? O sentido da vida está nos vivos e não nos mortos. Nessa expressão que ele coloca, não tirando a eternidade nem a questão da salvação. Mas o que ele está dizendo é isso. Então, aproveite isso. Depois do verso 11 ao verso 12, nós temos uma pequena porção que ele diz: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço.
assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, que quando cai de repente sobre eles. Na Bíblia a Mensagem diz: fiz outra caminhada pela vizinhança e percebi como são as coisas na terra. A corrida nem sempre está para o veloz, nem a batalha para o forte, nem a satisfação para o sábio, nem a riqueza para os espertos, nem a graça para o instruído. Cedo ou tarde, a má sorte atinge a todos. Ninguém pode prever a desgraça. Como peixe capturado numa rede cruel ou um pássaro numa gaiola, os homens e as mulheres são capturados pelo mal acidental e repentino. Veja, olha que interessante isso. Ele, ele diz, gente, eu vou falar um negócio. Não é porque você é rápido, significa que você vai ganhar todas as corridas. Não é porque você é forte que você vai ganhar todas as guerras. Não é porque você é sábio que você vai estar sempre satisfeito. Não é porque você é esperto que você vai ter sempre dinheiro. Não é porque você é instruído que você vai estar sempre num ambiente de graça. Vou dizer uma coisa: um dia, o dia de guerra, o dia de prova, o dia mau, chega para todos. Ah, apóstolo, o que é isso? Né? Então, aí a gente fala, então por que a gente faz o que a gente faz? É exatamente isso que Salomão está falando, irmãos. Esse é exatamente o que Salomão questiona no sentido da vida. É, quando você olha, né, agora, ele está concluindo o livro dele, ou esse escrito dele, estamos a 3 capítulos aqui, dizendo 3 porções, né? É exatamente isso que ele está falando. Cara, tudo é vaidade. Porque, então, para que ser forte? Então, para que ser sábio? Então, para que ser veloz? Se isso não garante nada. Porque o que nós pensamos é: se eu oro, se eu jejuo, se eu faço tudo certinho, logo só coisa boa acontece na minha vida. Não, nem sempre. Vai acontecer coisa ruim também. Ah, então para que eu vou fazer isso? Então, é o que Salomão está falando. Então, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Então, para que fazer isso? Então, eu não faço isso só para me dar bem. Eu faço isso porque é o correto a ser feito. Entendeu a situação? Eu não faço isso para me livrar do dia mal. Eu não faço isso para só ter coisas boas. Eu faço isso porque é o correto a ser feito. Eu faço bem não é só porque eu quero receber o bem. Eu faço bem porque é correto fazer isso. Eu sou forte não é porque eu quero vencer todas. É porque eu preciso e é o correto ser forte. Eu ser sábio não é porque eu quero estar acima de todo mundo, porque é o correto ser sábio. Eu temo a Deus não é porque eu só quero que Ele me faça o bem, é porque é o correto fazer isso. Então, aqui nos livra de muitas frustrações e nos livra de muitas decepções. Não é porque você está fazendo tudo certo que só coisas certas virão sobre a tua vida. Não, porque nós estamos lidando no meio de homens e mulheres que fazem coisa errada. E você não pode viver fora da consequência de atitude de outros também. Podemos dar diversos exemplos. Questão governamental, nós lidamos com situações de governo que estão fazendo coisas erradas e nós sofreremos consequências? Às vezes sim. Nós passaremos por dificuldade? Às vezes sim. Mas, apóstolo, nós estamos fazendo tudo certinho? Sim, mas a gente não sabe se teremos que lidar com amor ou com ódio. Então, isso daqui nos poupa de frustrações. Isso daqui nos poupa. O que Salomão está dizendo é, cara, não se frustre se você fez tudo certinho e você, nesse dia, ou nesse tempo, ou nesse ciclo, ou nessa estação, está vindo coisas ruins na tua vida. Não se culpe, não se decepcione, não se frustre.
porque isso acontece com todo mundo, seja com os bons e com os maus, seja com os santos e com os profanos, seja com os ímpios e com os justos, seja com os que não creem em Deus e sejam com aqueles que se santificam e temem a Deus. O dia mau virá para todos. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Se fortaleça no poder de Deus. Se revista com toda a armadura, para que, quando o dia mau vier, você permaneça seguro, em pé e firme. Essa é a questão. Por que eu tenho que fazer o bem? Porque aqui está a diferença. O dia mau virá para todos, mas somente os justos permanecerão em pé. Somente os que temem ao Senhor sairão ileso. Não é que não passarão pelo dia mau, mas resistirão o dia mau ileso. Essa é a questão que o Senhor nos propõe. E essa é a sabedoria de tudo. E aí ele termina, então, no verso 13 ao 18. Também vi esse exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens. Veio contra ela um rei, um grande rei, sitiou, levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que o grito de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que a arma de guerra. Mais um só pecador destrói muitas coisas boas. Um dia, enquanto eu buscava saber quanta sabedoria existe na terra, vi algo que me fez sentar e prestar atenção. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Um rei poderoso veio e preparou um ataque. Construiu trincheiras à volta dela. Mas naquela cidade havia um homem pobre, porém sábio, e a sabedoria dele salvou a cidade. No entanto, ele depois foi esquecido. Ele era apenas um homem pobre, afinal de contas. Ainda assim, continuo dizendo que a sabedoria é melhor do que a força. Mesmo que o sábio homem pobre tenha sido tratado com desprezo e logo esquecido. As palavras suaves dos sábios são mais eficazes que o discurso de um rei insensato. A sabedoria é melhor do que ponta de lança, mas um homem afoito pode arruinar uma boa terra. Então ele termina dizendo o seguinte: veja, é, existe algo interessante. Ele coloca que um rei, então esse é o exemplo que ele coloca, um rei sitia uma cidade, um rei forte, e numa cidade com poucas pessoas, um homem pobre que a gente pode colocar, é um homem insignificante, com não muita influência, um homem simples, essa seria a palavra. Um simples homem com sabedoria livrou aquele rei de toda essa guerra. Com um pequeno ato, livrou aquela cidade da destruição. Mas o homem foi esquecido e não teve recompensa de nada do que ele fez. Mais um ponto, ele está concluindo essa característica que ele está dizendo acerca do o que virá no dia de amanhã. Entende que no capítulo 9 ele está dizendo: o que veio no dia de amanhã, não se frustre. Ah, mas eu fiz tudo certinho e não colhi o que eu queria. Não se frustre, continue. Continue fazendo o que é certo. Não se entregue à maldade por causa disso. E aí ele termina com um exemplo, né? Imagina, esse homem simples, ele livrou aquela cidade do mal e ele foi esquecido.
Mas que injustiça, né? O cara que livrou. Sim, mas ainda assim é melhor ser sábio. Ainda assim é melhor você fazer com sabedoria e ter sabedoria do que grande força. É melhor a sabedoria do que armas de guerra. Mas o final desse versículo, para mim, é um ponto-chave. Ele diz: mas um só tolo pode destruir muitas coisas. Você entende que, às vezes, coisas e coisas que estão sendo construídas por uma tolice, destruímos tudo. Ou uma pessoa tola pode colocar em destruição muita coisa. Então, de fato, o que ele conclui é: seja sábio. Não se entregue às decepções de que você só fez coisa boa e só pensou no bem e você recebeu o mal como recompensa, ou o tempo bom não chegou na tua vida e você não merecia passar por coisas ruins. Não, não faça isso. A única coisa que entendemos é que os projetos são para agora, a aplicação dos teus planos são para agora, você não sabe no dia de amanhã. Volto, por exemplo, de José, que José ele recebeu uma incumbência de governar, então ele não sabia o que ele governaria, ele não entendeu o que era para governar, ele não sabia o que esperava como governo, então ele governou aonde ele estava, porque ele entendeu o projeto que ele tinha que governar. Então, ele não tinha, o Senhor não disse que você vai governar o Egito, você vai estar na casa de Faraó. Não, o Senhor não disse. O Senhor só mostrou que ele estaria governando. Então, quando ele chegou no tempo da escravidão, ele foi um governante, a ponto de chegar como um menino escravo e governar a casa do seu senhor. Quando ele chegou na prisão, mais uma injustiça, ele entendeu que poderia ser, então, esse o momento de governar. E ele governou. Ele conseguiu ganhar graça e governar dentro da prisão. E quando ele chegou na terra de Faraó, ele falou: ah, agora eu entendi. Agora eu entendi, né? Agora eu entendi. Mas entendeu isso? É, veja só, agora está simples, agora ficou claro. Mas, irmãos, enquanto ainda não está claro, só faça o que tem que ser feito. E isso é hoje, não é amanhã, e não é ontem. Isso é hoje. Porque se você for tolo, você pode destruir muitas coisas. Esse é o ponto. Quantas vezes nós botamos tudo a perder porque simplesmente nos entregamos a um estado ruim de alma, uma decepção, uma frustração, uma ansiedade, uma, uma amargura. E aí a gente começa a construir, destruir um monte de coisa. E ele diz: não faça isso. Melhor ser sábio do que forte. Bem, é melhor você agir com sabedoria. Porque no final de tudo, todos vão para o mesmo lugar. No caso dele, né? Nós já sabemos que não, né? Nós temos eternidade, temos o céu para conquistar. É, exatamente. A gente fica sempre correndo, mas por quê? Por que está acontecendo, né? Esse porquê, meu irmão, nos tira do nosso propósito. Não é por quê. Ah, mas por que que Deus está fazendo? Não, querido, a gente está no meio do mundo mal. Imagine Ló tendo que passar por tudo aquilo. Imagine Abraão tendo que passar por muitas coisas. Imagine Daniel, um homem tão justo, tendo que passar por tudo isso, tendo que ir para a cova de leões, tendo que ser perseguido. Imagine Ezequiel, imagine Jeremias, o cara que só estava profetizando, o cara só estava profetizando, só fazendo bem, o cara apanhava, era preso. Imagine, irmão, se nós estamos na mesma
característica. Imagine lá, você na mesma característica de Jeremias, o Senhor vai lá, meu filho, te levanto como profeta. E aí você fala, não, é porque Deus disse que eu seria profeta. Aí tudo que você fala, a pessoa fala, não, não acredito. Eu falo, Senhor, por que que o Senhor me chamou, né? Ia chegar no ponto de Jeremias, né? O Senhor me iludiu, o Senhor me iludiu. Então, veja só, a gente não sabe o que nos cabe. Eu termino aqui. A gente não sabe se amanhã receberemos coisas boas. Nós não sabemos se receberemos coisa ruim. O que nos cabe? Você tem comida em casa? Faça uma boa comida, faça um bom suco. Se você está disponível e se você está com a tua família, desfrute com filhos e filhas, genros e genras, sogros e sogras, mas de fato é que dá um trato no teu marido, na tua esposa, seja feliz. E se amanhã vir coisa ruim, você está pronto com sabedoria para enfrentar? Se amanhã vier coisa boa, meu irmão, você está pronto para também viver. Porque esse é o fato que eu sempre digo. Tem muita gente que não sabe viver as coisas boas. Eu já vi muitas pessoas presas não sabendo viver coisas boas, né? Porque tá tão preso nas coisas ruins que não sabe viver as coisas boas. Então, se amanhã vem coisa boa, viva melhor, desfrute. E se vier coisa ruim, meu irmão, desfrute e saiba que no final das contas você vai ver que o Senhor, mesmo não sendo Ele te castigando, mas Ele pode usar todas as coisas ruins que as pessoas lançam contra nós e o mundo tenta contra nós, Ele vai fazer com que isso se torne bem e que chegamos no objetivo correto e que possamos ser bem-sucedidos. Bem, que o Senhor abençoe, desfrute um dia maravilhoso, tenha sabedoria, que é melhor do que força. Tenha sabedoria, que é melhor do que as armas de guerra. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, queridos. Shalom, shalom.